E qual que é o último papel? É o pensador, é o inovador, é o filósofo. Enquanto que o amigo estava... E lembrando, esse daqui eu estou falando na ordem que ele mais ganha sozinho e na ordem que ele menos atrai público sozinho. Então é na ordem que mais... E na real não é nem a ordem que mais ganha, é a ordem que mais converte por público. Se você for ver, os influencers muito legais, do amiguinho e tal, não converte muito bem. Se o cara vai lançar um curso agora, um influencer e tal, vou evitar citar nomes para não criar polêmica à toa. Pessoal do humor, vai lá, lança curso de como criar canal no YouTube, vai lá, lança curso de humor, se fode. Influencer, faz curso de autoconhecimento, se fode. Não cresce. Por quê? Porque eles não criaram um movimento, não fizeram um caminho, principalmente desse último aqui, desse último papel aqui, que vai regendo todos os outros. E aí, quando ele vai tentar fazer essa transição do soldado para o professor, ou ele vai tentar fazer do amigo direto para o professor, o que é perigosíssimo, a galera entra, porra, o cara era maneirão e tal, quando falava disso, aquilo, outro, quando vai fazer piada, agora entrou numa de vender curso. Ai, fulano de tal, agora só quer saber de vender curso. O cara passou não sei quantos anos fazendo humor, ou passou não sei quantos anos falando de autoconhecimento, passou não sei quantos anos produzindo conteúdo, inspirando, educando, ajudando as pessoas. Botou uma porra de um curso na Hotmart, uma porra de um curso na Evermart, ou não o Udemy, na puta que pariu. Ai, agora só quer saber de vender curso. Por quê? Porque o cara não criou. A culpa é da audiência, a culpa é do cara que tá gritando, tá chorando, que dá. Ai, você vai vender o curso. Não, a culpa é tua que não criou. A culpa é do cara que tá fazendo isso, que não fez esse papel, que não respeitou os papéis. Qual que é o quinto papel? Você foi o amigo, a culpa não é sua. Gentileza. Você foi o soldado, a culpa não é sua porque na vida real não é assim, porque eu tô no campo de batalha. Assertividade. A culpa não é sua porque é assim que se faz. Deixa eu te mostrar como se faz. Professor, a culpa não é sua, mas você tá fazendo errado também, caralho. Mentor, será que a culpa não é sua mesmo? Ou será que esse é o jeito certo? Será que tem outro jeito? Será que esse é o único jeito que existe? Será que se você fizer diferente, se você seguir os fundamentos do que eu estou ensinando, mas fizer alguma coisa diferente, você vai ter resultado também? Esse é o pensador. Esse é o filósofo. Esse é o inovador, que é o cara que já masterizou os outros 4 papéis e ele consegue sair totalmente fora da caixinha. Ele é o cara que consegue pegar e juntar 2 métodos em um e criar uma coisa totalmente nova. Ele é o cara que consegue, e se você já ouviu falar do Oceano Azul, ele é o cara que consegue criar um Oceano Azul e ele não é concorrente de mais ninguém. Porque os outros caras ensinam sobre marketing, outros caras ensinam sobre lançamento, outros caras ensinam sobre marketing digital, e ele não ensina sobre marketing digital, ele ensina sobre posicionamento. Existiam milhares de podcasts antes do Joe Rogan. Mas o Joe Rogan não é um podcaster. Ele é o Joe Rogan. Existiam milhares de programas de televisão antes da Oprah. Mas a Oprah não é uma apresentadora de televisão. Ela é a Oprah. Quando você masteriza, e é um caminho, é uma escadinha. Ser um amigo, fazer o amigo, fazer o soldado, fazer o professor, fazer o mentor, para daí você chegar no inovador e começar a brincar com as regras. Quais são as regras? São as regras de quando você estava aprendendo o que você quer ensinar, quando você estava aprendendo sobre ouvindo e começando a ouvir quem criava conteúdo, quem ensinava, quem falava sobre o que você está hoje apresentando para o mundo, e você começa a testar. Porra, mas sabe qual é a real? Me ensinavam desse jeito aqui, mas quando eu fiz desse outro jeito aqui, funcionava, hein?
Porra, hein? E se eu começar a institucionalizar isso daqui? E se eu começar a tornar isso daqui parte do discurso? Que nem uma liçãozinha de história de 30 segundos aqui. Eu e o meu antigo sócio, o Felipe Marques, na Superboss, nós fomos 2 dos primeiros a falar no Brasil sobre presença no momento e olhar nos olhos das pessoas, sobre ler Eckhart Tolle para os caras que queriam aprender sobre sedução, sobre se comunicar melhor com as mulheres. A gente estava aprendendo isso, a gente estava ouvindo isso de um cara lá na gringa que estava falando isso lá nos Estados Unidos. Só que ninguém estava falando isso no Brasil. E ele estava sendo inovador lá. E daí chegou um ponto que eu estava ouvindo esse cara lá dos Estados Unidos e eu estava, peraí. Mas tem outras coisas que esse cara está falando aqui que, na prática, acho que não encaixa muito com o Brasil, não. E se a gente fizer desse jeito outro diferente? E daí eu criei as 4 regras, que agora viraram as 4 leis do caos. Que isso é uma coisa que eu prefiro a gente conversar sobre isso de repente nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, nos meus conteúdos, mas quando eu criei as 4 leis do caos, foi a minha resposta, foi a minha forma de criar um framework inovador, criar uma forma inovadora de apresentar, de ensinar, uma coisa que gera o que eu via em campo que funcionava com os meus alunos e que meio que rompia com o que todo mundo falava. E você vai se beneficiar muito de criar esses frameworks, criar as 5 regras de como faz XYZ. O jeito antifrágil de de ter uma carreira no... Acho que você está pegando aqui, né? Quando você sai, quando você já provou que consegue ser amigo da sua audiência, provou que você tem experiência de campo, provou que você tem didática, provou que você tem essa capacidade de, não só didática, mas de corrigir o que a pessoa está fazendo, ou seja, você mostrar o resultado de quem está seguindo, te acompanhando, de quem comprou o teu produto. E daí, somado a isso, você consegue ser inovador? Acabou, irmão. Voa. Voa porque você cria um movimento que não importa o quão caro fique o lead no tráfego pago, você vai ter um movimento que quando você lançar um documento, quando você lançar uma publicação, quando você fizer um stories, um post, uma coisa, o teu movimento vai estar do teu lado. E daí, para concluir, quero trazer só uma ideia que um cara trouxe, que eu não vou me lembrar de cabeça quem é, mas alguns anos atrás um cara falou que você não precisa ser famosérrimo, ter milhares de pessoas, ter não sei quantos milhões de pessoas te seguindo, você precisa de 1000 fãs fiéis. Se você tiver uma massa crítica de 1000 fãs fiéis, para onde você for, essa massa crítica vai te acompanhar. Eu não estou falando de ficar multimilionário, mas você vai ter conforto na sua vida e você vai poder viver da tua arte ou do teu conhecimento, do que você ensina, do que você quer passar para o mundo. Você vai conseguir criar um negócio e você vai conseguir fazer a arte pagar as contas para daí você poder se dedicar à sua arte e o que você quer levar para o mundo e a sua real expressão, a sua real expressividade. Pode parecer aqui que eu comecei falando sobre como se livrar da timidez na frente da câmera, e quando eu comecei a entrar na parte técnica, eu comecei a falar de comunicação na frente da câmera e como você criar uma comunicação que vai fazer sucesso na internet. Você pode ter essa impressão, mas na verdade o que eu estou falando aqui não são sobre números, não é sobre engajamento, não é sobre o que vai funcionar, vai vender mais e vai... É porque se eu te ensino o que converte, o que vende mais, se converte e vende, é porque você criou essa conexão que a pessoa se sente representada por você. A pessoa se sente acolhida por você. A pessoa se sente entendida, compreendida, notada, amada. Ela sente que com você, ela tem uma esperança. E nisso que eu quero concluir. Porque não vai fazer sentido nenhum. Nada do que eu te falei
desse triângulo, dessa pirâmide até agora, se você estiver pensando só na matemática, só no número, se isso daqui não te servir para entreter, informar e inspirar as pessoas, se isso aqui não servir para dar um pouquinho de esperança de que a pessoa pode viver uma transformação junto contigo, seja ela comprando o teu produto e resolvendo um problema dela. Teu produto pode ser uma caneta, pode ser um perfume. Parceiro, teu produto pode ser um perfume com aquela... Caralho, esqueci. Com um perfume com um hormônio e o caralho de asa que faz a pessoa ficar mais interessada por você. Se você consegue criar essa experiência e fazer o cara se sentir representado e sentir que aquilo ali vai trazer transformação dele criar essa experiência, vai funcionar. Se você quiser vender um produto digital, vai funcionar. Se você quiser ser um influencer, isso daqui vai te fazer vender mais para você ter mais segurança, para você poder se concentrar mais em criar essas experiências com o teu público. Se você quiser ganhar voto e ganhar uma eleição, isso daqui vai fazer sentido, você vai criar um movimento extremamente poderoso. Fico até com medo de ensinar isso, né? De repente o cara vai ensinar uma porra dessa para criar um movimento de acabar com as florestas. Por isso que eu volto. Usa de ética. E se importa com as pessoas, que daí esses cinco papéis vão fazer um sentido do caralho, você vai aliar com as outras camadas da pirâmide, e aí, ó, você vai, da próxima vez que você olhar para a câmera, e você conseguir entender esses 5, e você já está começando a criar teu público, você tem os seus depoimentos, e você tem as suas pessoas transformadas, e as pessoas vão te reconhecer na rua, e apertar tua mão, e te dar um abraço, que é uma coisa que acontece até hoje. Você vai ver qual o sentido dessa parada. E aí, quando você for olhar na frente da câmera, quando você for olhar nos olhos da câmera, você não vai ter timidez nenhuma. Ou melhor, você pode até começar a sentir um nervosinho. Mas quando você começar a abrir a boca e falar e vai engatar, vai fazer que nem eu. Estou aqui 1h30 falando com você. Faz sentido? Sim ou não? Eu hoje dou uma mentoria em que eu ajudo pessoas, eu mostro para as pessoas como que elas podem fazer essa comunicação desde o início, desde o cara desenvolver a autoestima dele para criar o produto dele, criar a metodologia, criar a mentoria, como a ligação de venda, como que ele pode vender esse processo, como que ele pode se comunicar, né? Todo esse caminho também, tá? Com toda a experiência de quem passou 10 anos ajudando homens a conquistar mulheres, mas levando essa habilidade para uma causa mais nobre, de poder te ajudar a inspirar, a incentivar as outras pessoas e fazer e construir um negócio bem feito em cima disso. Nas minhas redes sociais você pode saber mais sobre mim. Qualquer coisa, manda um DM para mim. E um abraço, meu querido. Na dúvida, confia no Carlos.